Olá gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, curta o canal, compartilhe, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações, né? Eu vou ler um texto de uma palavra também, que está em Isaías capítulo 14, versículo 12. O assunto é o seguinte, o assunto aqui, ó, esse texto aqui vai dar o assunto, né? O assunto e o tema é elevados a Deus, elevados a Deus, levados para Deus, ou colhidos ou comprados a Deus, né? Por que aconteceu isto? Por que tem todo o trabalho do Calvário, da cruz, né? De João 3,16, do Evangelho de João? Tem toda a história da cruz, da salvação, a obra da cruz. Por que tem tudo isso? Tem uma declaração na Bíblia, aqui em Isaías. Nós vamos ver. Você vai acompanhar comigo? Isaías 14, versículo 12. 1, 2, 3 versículos. 4, 1, 2, 3 versículos. 4 versículos. A luz da Bíblia partilhar todas as dúvidas daquele que tem as dúvidas. Ó, como caísse do céu a estrela da manhã, filho da alva. De quem que está falando? Vamos descobrir. A Isaías, no versículo 12, do capítulo 14. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosses lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Uau! Que palavra, né? Palavra forte, né? Então isso aqui, de quem que tá falando? Qualquer um entende quando lê esse texto. Eu só li alguns versículos do texto grande, né? O texto da epígrafe dele fala assim, hino triunfal sobre a queda da Babilônia. Influencial. A influência do sistema, na queda da Grande Babilônia. Eu sempre acreditei que a Babilônia, a Grande Babilônia que a Bíblia fala, é o sistema. O sistema inteiro, o sistema inteirinho, ele tem um objetivo só: progredir na Terra, progredir no espaço plano físico. Isto é completamente tirar o foco do espiritual, contrariamente ao espiritual. Tipo assim, ó, o espírito não pode compartilhar com a carne as mesmas coisas, né? Isso não serve junto. Não. A carne limita com o espírito limita com a carne. E é exatamente isso que acontece no âmbito global, sabe? O sistema todo ele é a Grande Babilônia, porque o sistema ele impede o avanço espiritual, que é a revolução espiritual de toda a humanidade. Um grande plano de salvação que abrange todas as coisas. Por quê? Porque faz sentido isso aí, porque tudo é dele para ele, por ele, nada que foi feito sem ele se fez. Então todo mundo entende aqui que esses versículos está falando de Lúcifer, né? Que era Lúcifer, mas Lúcifer, né? Então eu, na minha agenda, claro, tem umas anotações aqui que eu sempre faço, rabisco aqui antes na inspiração, que é na devoção. Devocional, momento devocional da manhã, eu tenho a inspiração e antes de gravar o vídeo eu faço os rabiscos que é para mim ter marcado, inclusive, aquilo que eu falei sobre o assunto aqui, ó, uma inspiração. Em 1 João 3,8, né, também fala do elevados a Deus através de princípios. Salmo 119 fala das leis, das 7 leis dos princípios, das 7 leis principais 7 leis, né? De princípios de começo de princípios de todas as coisas, por exemplo, você vai começar a fazer uma construção, existe leis para começar, né? Você vai procurar um emprego, existe na mente leis para procurar um emprego, né? Existem leis dentro da mente, leis para todas as coisas, princípios, né? Princípios de todas as coisas. Princípio para começar qualquer coisa, você tem que avulsar o princípio de começo, de princípios. O princípio de princípios que traz
principais coisas para começar a iniciar uma coisa, né? Então, no princípio de todas as coisas foi iniciado dessas formas, desse jeito, e o que foi entendido disso aqui eu estou passando aqui, ó. Por exemplo, na cruz, lá em Isaías 14 e 12, fala de um ser que foi tirado do seu lugar, que queria tomar o lugar de outro acima dele, né? Tá bem claro. Um ser que foi tirado do seu lugar, levado para o extremo do negativo, no mais profundo do abismo, foi levado ele para dar, porque queria tirar o lugar de outro maior que ele. É o sentido disso aí. Então, existe uma palavra que ele não conseguiu ocupar na imitação do reino, porque o reino que ele fez, que é o sistema aplicado à sombra do sistema universal de Lúcifer, é o sistema aplicado globalmente, né? Mas dentro desse sistema aplicado globalmente também tem o sistema de Cristo aplicado ali, que é o grande amor de Deus, abrangendo esse sistema influenciador ao mal, né? Abrangendo para cobrir e dissipar o mal no amor, o amor dissipando o mal. Quer dizer, o amor diluindo o mal e transformando ele em amor. Não dando consumação, mas transformando, fazendo mutação de mal para o bem. Né? Nessa esperança, lá na cruz positivado para cima, a cruz elevado para cima, a cruz não é um positivo no meio, ela é um positivado para cima, né? Por isso que fica a travessão ali um pouco mais para cima. Ali está as 7 leis principais, né? E ali do Salmo 119, de um lado as leis universais divinas, do outro lado a imitação de leis universais influenciada pelo maligno, pelo que leva os seguintes nomes, perceba comigo. Primeiro, do lado primeiro ele era o bem, Lúcifer, né? Era o bem, ele era o bem. Passou a ser, em primeiro lugar, o mal, o inferno. Do bem foi para ser o mal, quer dizer, o inferno, né? Segundo lugar, primeiro lugar eu vou deixar por último. Em segundo lugar, terceiro lugar, negativo. Ele era positivo, né? Ele estava na positividade. Então ele foi tirado da posição do meio da cruz ali, ó, abaixo de Cristo, que Cristo foi crucificado acima do meio da cruz, né? Acima ali. Então ele estava abaixo no meio, ele foi negativado, ele foi tirado de positivo para negativo, foi tirado mais para baixo no final. Então de positivo foi para negativo, né? Nas leis espirituais, né? Agora, e na quarta colocação, de Lúcifer, de ser o Lúcifer, luz da manhã, a alva, luz da alva, né? Ele passou a ser a Satanás, né? Quando Deus, ele planta o sistema dele na presença de Deus para ser plantado numa experiência, para experimentar os povos, Deus fala assim, agora eu não posso mais chamá-lo de filho, né? Não posso mais chamar de luz, mas serás chamado Satanás, que traduzido quer dizer inimigo de Deus. E ser inimigo de Deus é inimigo do povo de Deus, porque se nós somos filhos de Deus, é nosso inimigo também. Por isso que ele é o inimigo. Né? E em quinto lugar, ele realmente é o inimigo, né? Inimigo de Deus, em quinto lugar. Inimigo de Deus, inimigo nosso também. Então, considerando essas coisas, ele é adversário. Da sexta colocação, ele é o adversário. O adversário é o Lúcifer, né? Aquele que virou adversário. Ele adverteu a situação, né? Virou contra aquilo que ele fora criado, o adversário, né? É um traidor também, né? Adversário é que ele chega na posição de ser aquele que trai o ventre de onde veio, né? Que ele rejeita o ventre. Quem rejeita o amor de Deus se alia ao adversário, né? Quem rejeita a cruz alia-se ao adversário, né? Próximo, sexta, sétima colocação. A coisa no mundo hermético, mundo espiritual, ele é considerado como a coisa, como a má influência, as más energias, né?
a negatividade. Por isso que eu digo às vezes para muitos assim que eu converso sobre essas coisas, que ele age na negatividade da pessoa. Ele age nos pensamentos maldosos, malignos, pensamentos baixos, né? Por isso que não devemos estar baixos, mas sempre buscando para o alto, para Cristo, né? Olhando não no negativo, nem no meio, não sendo morno, nem não sendo morno, não sendo morno, mas sendo quente ou frio, né? Ou se é negativo ou é positivo, não pode ficar no meio, né? Mas positivando para Cristo isso aí, essa coisa que é chamado no hermetismo, no espiritualismo, essa coisa ela é o próprio inimigo, o espírito de Satanás, né? A influência maligna para tentar contra os de Deus, né? Onde está a sétima colação? É a luz da alva, né? Da luz, ele era luz, então a luz podia percorrer. A sua luz ficava por todos os lugares, da alva, da manhã, a primeiro, entendeu? A primeira claridade, a primeira noção, os primeiros cânticos, a primeira alegria, a primeira festa, a primeira comemoração, os primeiros prazeres, né? A primeira atribuição, o primeiro louvor, tudo em princípio, ele era a luz da alva, do sétimo colocação, do sétimo dia, do dia do descanso, do dia do prazer, do dia da alegria, da festa, da comemoração, da vitória, de erguer o troféu, entendeu? Passou a ser a coisa, com toda a potencialidade de poder que ele era para o bem, ele passou a ser para o mal, negativado. Então ele tem muita força, muito poder na influência. Por isso que nós temos que achar dentro de nós as soluções para nossas coisas. Que Deus está sentado no trono do nosso ser, que está dentro de cada um, uma obra tudo pronta, já consumada ali na cruz, aonde você resolve todas as questões, aonde a coisa não entra, porque a coisa é o adversário do cristianismo, é o inimigo, é Satanás, lançando as suas flechas, seus dardos inflamados, para atrair com os espinhos da vida que nos sufocam e deixam morrer a semente que produz para a vida eterna. Espinhos que sufocam na vida são as coisas físicas, né, que nos seguram, nossos trabalhos, o dinheiro, as nossas conquistas, sempre querendo e buscando mais e mais e mais e necessitando, porque quanto mais se busca, mais se necessita de mais para manter o que tem. Sucessivamente vai ser assim, né? Se não dispersar, contribuir, levar isso para contribuir para a humanidade, você vai se começar a transbordar, vai sufocar, vai morrer sufocado pelas riquezas aqui, pregado na terra, sem evolução espiritual. Então essa é a ideia da coisa, essa é a ideia do adversário, do inimigo, né? Chamado também de o ladrão, o profano, é na cruz, só que ela na cruz onde se confunde. Por isso que a cruz ela tem esse potencial, essa positividade tão grande, esse poder tão grande da cruz. A cruz pode te levar ao negativo, a cruz pode te levar ao positivo. A cruz não aceita meio termo. A cruz ela está mostrando a proposta de positivar, de elevar, elevar-vos a Deus, a proposta da cruz. Mas aquele que rejeita a cruz automaticamente está negativado, porque não tem meio termo na cruz. Ou você aceita a cruz ou você rejeita a cruz. É o amor de Deus derramado sobre toda a humanidade, né? Então, é lá na cruz onde confunde, no capítulo de Isaías, no capítulo também, versículo 14, fala também sobre o santo e o justo, onde se confunde também. Chegando-se na posição de Cristo, positivando-se a cruz, aonde o pecador, aonde o condenado, torna-se inocente. E é confundido o santo com o justo, o santo e o profano. Né? É nesse momento da cruz, aonde se está negativado totalmente diferente, onde é um abismo de diferença entre onde está Deus, onde está Satanás, onde está o inferno, onde está o céu. Há um abismo grande entre um e o outro, onde cada um está de um lado, depois da morte física que não poderá voltar para o outro lado mais, a não ser passar por uma nova, a proposta de novo, de uma nova encarnação, recebendo de novo uma nova proposta que vem sobre toda a eternidade, para todo sempre. Porque seria em vão um evangelho desse, seria neutro, jogado fora, se não existisse uma chance ainda para esse espírito, né? Se os adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, se tudo é em espírito, a realidade é espírito, se a condução do espírito é o corpo físico, então tudo é espiritual. E se o mal é espiritual, se o bem é espiritual, como aceitar que a vida acaba no carnal? Então nós somos eternos, somos espiritual.
possamos pensar espiritualmente também. A bênção, desejo de Jacó, né, que era o desejo de Jacó, a bênção, ele era para ser essa resolução. Então também é transmitido como na cruz, aonde é positivado na cruz de Jesus ali, aonde é levado, confundido o santo com o profano, aonde o pecador torna-se inocente, recebendo o pago, o preço, recebendo o sacrifício de Cristo, recebendo o recibo da conta quitada, pagada, saindo como inocente ali. Então ele pode ser também abençoado, recebido aquelas bênçãos, né, de Jacó, que é oferecida quando começa a genealogia de Jesus Cristo. Jacó transmite as bênçãos para os filhos de José, que é filho de Jacó também, e através deles, daquela geração, é que vem o Salvador da humanidade. Então, através da cruz de Jesus Cristo, você recebe as bênçãos de um Pai rico, né, que é Deus, que não tem um porquê depois de você se tornar filho de Deus, depois de você aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, como ele fala nas suas palavras, que tornar-se-á filho de Deus, e sendo filho de Deus é irmão de Jesus Cristo, sendo irmão de Jesus Cristo é herdeiro com Jesus Cristo de todas as bênçãos e riquezas. Como Jesus não quer nada material aqui na terra, ele já dispôs para toda a humanidade. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Então tudo que você necessitar, precisar e desejar aqui na terra, tendo esse conhecimento, estado nessa posição de estar positivado na cruz de Cristo, você já está entrando dentro do véu que fora rasgado por Deus na consumação da cruz ali. E o escritor aos Hebreus disse: acheguemos agora com ousadia e graça até o trono da graça, né, para pedir por Pai, para receber da sua graça em tempo oportuno aquilo que é gratuito, que é aquilo que já está pago com preço de sangue caro. E é coisa boa, hein? É coisa cara. Não é essas coisinhas que nós temos aí no mundo aqui. É coisa muito mais cara, muito mais boa, duradoura, tipo coisas valiosas. A minha maneira mesmo disse, ó, não junteis tesouro na terra, entendeu? Mas junteis tesouro no céu, onde a ferrugem e a traça não corrói, não consome, né? E o próprio, daí Deus falou assim, ó, a minha é prata, a meu é ouro. É o melhor que ele tem. Aquilo que tem no céu, aquilo que os olhos não viram, que o coração não sentiu, que os ouvidos não ouviram, que as mãos não pegaram, os tatos não sentiram, aquilo que o paladar não sentiu, aquilo que as narinas não sentiram os seus aromas, as suas essências. Tudo isso está reservado para aqueles que positivarem-se e deixarem ser elevados na cruz de Cristo Jesus. Na proposta da grande obra do grande amor de Deus para toda a humanidade, né? A obra de Deus, né? Bem, agora vamos fazer as obras dessa coisa, as obras desse mal. Quais são as obras que ele vem fazer, né? João 10:10, as obras dele são roubar, matar, destruir. 3. Roubar, matar, destruir. As obras dele, né? Aí, nas leis e princípios e correspondência negativa, é que ele faz essas coisas, né? Por isso que eu falei, ele transmuta aqui no pensamento, né? Aqui ele trabalha na negatividade das pessoas, no negativo, que todo mundo tem um negativo aqui na cabeça. Toda a informação que vem, tudo que você recebe, primeiro até uma coisa que você nunca experimentou, que você vai comer, você tem que ver alguém experimentar, a expressão da pessoa vai te dizer se aquilo é bom ou não. E se você não vê ninguém, você vai experimentar, você não sabe se aquilo é bom ou ruim, então o primeiro pensamento que vem é que é ruim. Ui, acho que essa coisa é ruim. Você vai cheirar com expressão de ruim já. Você vai começar a sentir o gosto, o paladar já com expressão de ruim. Enquanto você não sentir o gosto, você não muda a sua expressão. Então isso é o negativo que nós temos. Tudo que vem primeiro bate no negativo, né? Então, para depois positivar. Sempre bate negativo. Sempre bate negativo para depois positivar. Ele gera na negatividade. No ventre é negativo, a terra é negativa, né? No negativo, o ventre, o positivo é o prole, aquilo que é empolgado, injetar, projetar, né? Plantar, o criador, né? O homem, né? Empresas, investimentos, investir em empresas que produtoras, ventre, é positivo, e quem investe lucra, né? Quem planta colhe, né? Agora existe o positivo para plantar, para colher, porque é ventre, então está negativado, onde lança semente e ele cresce, né?
O positivo é plantar. Então você em Cristo Jesus, o homem, o ser, o ente, é positivo em Cristo Jesus para sair plantando sementes boas em todos os ventres que estão disponíveis pelo universo para você plantar nessa proposta do grande evangelho de Jesus Cristo. A correspondência de princípios é a negatividade de Satanás. Então Satanás começa a corresponder tudo o que ele tinha de bom, de grandeza, de maravilhoso e bondoso, que ele era a luz, a alva, né, que está lá em Isaías 14:12, ó, tu que andava sobre as pedras, né, não tinha comparação à grandeza dele, sabe, era só abaixo de Deus mesmo, sem a grandeza dele, mas incomparável com a grandiosidade de Deus, ele não chegava a nada de Deus, mas era abaixo de Deus o mais grande ali, né. Então, ele pega toda essa grandeza e negativa ela no mal. Negativa no mal. E as obras dele é roubar, matar e destruir. Mas o que ele vai roubar, o que ele vai matar, o que ele vai destruir? Vamos lá, vamos lá. Fé, né? Em o todo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 também. Confira sempre na Bíblia. Confira sempre na palavra de Deus. Sempre confira. Nunca só ouça e deixe por isso. Sempre confira o que está escrito ali e medite no que foi dito para você ver se isso casa e fecha, né? Para guardar no coração. Toda palavra é proveitosa, mas muitos enganos ainda vêm através dessas palavras ainda, né? Primeiro, princípio de mentalismo, sonho de Deus. O que ele vem fazer? A primeira colocação, né? Ele vem para roubar a nossa fé. Por que ele vem roubar a nossa fé? Ele vem roubar o quê? A fé. Por que a fé? Primeiro, nos princípios das leis, a princípio do mentalismo, a princípio da criação, a princípio das leis universais, né, no princípio de todas as coisas, há um sonho mental, que é do Criador, o sonho de Deus, que esse sonho é o você, é o ser, o ente querido, né, amado por Deus, de tal forma que ele deu o filho dele para o resgate da tua perdição, que é o sonho dele. Então nenhum ser humano entre os terrestres são do acaso, nenhum, tudo é causa, tudo é efeito da causa, tudo é efeito da causa. Ele sonhou você, planejou você e projetou você na criação e você existiu. Então, por causa disso, ao roubar a nossa fé, que no princípio dessa fé, nós descobrimos que somos o sonho de Deus. Essa é o princípio de roubar a fé. Ainda, né? Nesse princípio de roubar a fé, ainda, no segundo, ele vem matar o quê? Ele vem matar a esperança. Qual esperança, né? A esperança dessa correspondência de voltar, porque nós tivemos em meio termos agora estado no ponto de ser negativado ou positivado, dependendo das nossas escolhas, né? Então nós entramos no plano da correspondência de uma esperança de ser positivado a Deus, de ser transformado, de ser elevados novamente ao princípio, no estado original, que era o ser igual a Deus, como Deus fez em espírito. Não passar mais pela carne, mas estar no estado original, que é espírito, né? Outra referência, né, que é do dia da redenção, né? Para muitos, para aqueles que morreram em Cristo, estão guardando o dia da redenção para o grande dia da transformação de vossa matéria num corpo novo, de uma encarnação, porque aquele corpo que foi para a sepultura apodreceu, desmanchou-se. Então existe um novo corpo sendo trazido aí, uma nova oportunidade. O novo nascimento para os que morreram em Cristo, nascendo num ventre agora com uma proposta de início, de princípio de suas vidas, uma proposta de um lar cristão, de um convencimento, de um pensamento espiritual para a salvação. Esse pensamento é autoconhecimento, não é físico-material. Não é uma interpretação espiritual. Essa é a interpretação, não é uma interpretação material física, é uma interpretação espiritual, do Espírito da redenção de Deus em Cristo Jesus, né? Terceiro, ele veio negativar, ele veio destruir, ele veio roubar a nossa fé, matar a nossa esperança e veio destruir a nossa, o quê? Que veio destruir? O amor,
Ele vai destruir esse amor de Deus aí, ó, por nós, né? Terceiro, o amor, a causa de tudo isso, o efeito de tudo isso, do sexto princípio, né? No sexto princípio, que é o efeito da causa, o princípio dos princípios, efeito da causa. Destruir o amor de Deus através de efeitos na causalidade que ele colocou, que é destruir o ser humano, causando efeitos na vida do ser humano, assim esfriando em si das seres o amor de Deus, que é destruindo o amor de Deus na vida do homem. É o efeito da causa, é o sexto princípio, esse princípio de leis universais, das correspondências, né? Então ele veio a destruir o amor, destruir o efeito que permanece, o efeito que é o amor que permanece, em 1 Coríntios 13, parte B, o amor que permanece, o amor que fica, o que permanece é o que está lá, escrito lá, em Coríntios 13, a parte B, fé, esperança e amor. Mas o que permanece é o amor, porque o amor é aquilo que pega, que vem já da vida eterna, né? Porque é o do Pai, é da vida eterna, vem para o plano físico, resgata o homem e volta para o amor, e volta para o Pai. Quer dizer, o Pai, o amor é o Pai. O Pai vem, o Pai volta. Quer dizer, e quando Jesus estava aqui na Terra, Jesus disse assim, ó, no Evangelho de João, o Pai está em mim, eu estou no Pai. De repente ele vai indo, vai falando devagarzinho, ele diz, eu sou o Pai. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Eu sou o Pai. Então, o Jesus veio e pagou o preço para que todo mundo visse, cravou na estaca o recibo de pagado. Né? O Pai desceu, se entregou-se em crucificação, em morte escandalosa de cruz, né? Mostrando para todo mundo, paguei o preço para positivar vocês, né? No amor, na parte B do versículo 13 do capítulo 13 do livro de 1 Coríntios do apóstolo Paulo. Primeiro, do sétimo princípios de leis, do Salmo 119, né? João 3,16, o amor de Deus foi por esta causa, né? O efeito era a causa, né? O efeito era a causa que ia fazer, né? A causa disso é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então a proposta é essa, o Evangelho, todo aquele que crê em Jesus não tenha ligação com o mal, está livre do maligno, da influência maligna, né? E ainda vai ter a vida eterna, vai viver, desfrutar da vida eterna. Cristo, o novo mandamento, que é o amor de Abba, né? Quando Jesus executa a obra, ele diz, agora o novo mandamento vos dou. Antes era tão difícil para se salvar, é tão dificultoso, tinha que entender muita coisa, como Davi entendeu muita coisa para poder se salvar. Teve que ter um conhecimento muito profundo para poder entender a salvação. Mas a salvação alcançou eles através das leis. Alcançou eles através de Jesus Cristo antes da fundação do mundo, então. Porque João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É essa vida eterna que está falando, que é o principal objetivo em que Lúcifer, Satanás, na sua negatividade, quer tirar o foco para pregnar a criação toda na terra, tirar eles do foco e do alvo, mesmo sabendo que um dia todo joelho se prostrará, mesmo sabendo que haverá um dia em que todos conhecerão, entenderão e chegarão ao conhecimento da verdade. Ele não desiste, mesmo sabendo que já está determinado, já está executado, que ele já está condenado, né, ao inferno interno de Deus. Mesmo sabendo disso, ele continua tentando ainda destruindo vidas, mesmo sabendo que todos em Cristo já estão vitoriosos, estão positivados, todos em Cristo já estão elevados a Deus, todos em Cristo já são vencedores nas suas corridas, né? Mesmo sabendo disso, ele não desiste. Ele quer levar muita destruição ainda, destruir famílias, lares, né? Tirar a vida de pessoas. Ele vai fazer influenciado pelo mal, pela conversação, pela inveja, pela magnanimidade, influenciado pelo desejo sexual e vice-versa, entre outros, assim, aquele que não é
de direito, naquele que é extraconjugal, naquele que é fora dos seus direitos, ele vai influenciar em todas as formas para tentar tirar do caminho, da luz, para negativar a cruz de Cristo que está no coração de todos. Está no coração. Por isso que a cruz é o meio, por isso que a cruz está no coração de Cristo, né? Por isso que a cruz ela está no coração de Deus. Segundo, do que já é. Por que ele quer fazer isso, né? No segundo princípio, do princípios, né? Que é o que já é. O que já é? Quando Jesus diz lá na cruz assim, está consumado, né? O Pai rasga o véu e está pronto. Depois Jesus volta e diz assim, ó, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Todo o poder é me dado nos céus e na terra. Quer dizer, se todo o poder foi lhe dado, quer dizer que ele comprou o poder, ele pagou por esse poder, então ele é possuidor desse poder, né? Então, aí não é à toa que você entende, que você sabe que Jesus comprou, né? Que você também vê muitas pessoas falando assim, essas nações, que é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, feliz a nação cujo Deus é Jesus Cristo, porque ele comprou nações, povos, né? Por preço de sangue, através do preço de sangue, para Deus. Comprou como? Comprou da influência do mal. Ele tirou, levando a influência positiva, através das mensagens, de pregações, né, de corações amorosos, através do grande amor de Deus, levou essa influência para extrair, transmutar a influência maligna para positivar a influência. Então, do que já é pronto, do que já está pronto, porque toda obra pronta, perfeita e agradável, que está no coração de Deus, está no coração do homem, na mente do homem. É só você avançar e passar o véu que foi rasgado e alcançar através de Jesus Cristo, aceitar o que Jesus fez e alcançar todo o favor de Deus, dos elevados pela cruz a Deus, né? No segundo princípio, do que já está pronto, né? Obra perfeita, a obra do Calvário, ela é perfeita, a obra do Calvário, né? Então você foi comprado. Quem é você então? Você é nação santa, sacerdócio real, você é povo escolhido, geração eleita, povo adquirido com preço de sangue, comprado por Jesus Cristo, entregues a Deus. Você é propriedade particular exclusiva de Deus. É isso que você é. Então, elevados para a cruz, aceitar isso. Então, o resultado dessas obras aí, ó, o que está... Nós vamos achar aqui agora, que eu vou abrir a Bíblia aqui em Gálatas. Vamos achar em Gálatas 5, né? Gálatas 5. Vou olhar o dedo para ficar mais fácil para abrir. Já sei, Gálatas 5 aqui, do versículo 22 em diante. 22 em diante, né? Acho que 22 em diante. Aqui, ó. Bem no finalzinho. A última folha na Bíblia aí, né, do livro de Gálatas, ó, 5 do 22 em diante. Ó. Vamos ver primeiro o que é essa elevação, como que é feita essa elevação, de que forma que você pode contribuir para essa elevação, achar a elevação, achar o caminho, chegar a confundir-se o profano com o santo, chegar até Cristo, até o Pai, ser agraciado pelo grande favor de Deus, que é o amor de Deus, todas as graças de Deus. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23 em diante. Isso é para aquele que crê na cruz de Cristo. 22 em diante. Ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Por que não há lei contra essas coisas? Olha só, os frutos do Espírito, o amor, não há lei contra o amor. A alegria, não há lei contra a alegria. Paz, não há lei contra a paz. Contra a longanimidade, não há lei. Contra a benignidade, não há lei. Contra a bondade, não há lei. Contra a fidelidade, não há lei. Contra a mansidão, não há lei. Contra o domínio próprio, não há lei. Contra essas coisas, não há lei. Né? Por que não há lei contra essas coisas? Por quê? Os que são de Cristo, continua o versículo 24, ó. De Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo. Quando você acredita e positiva e crê que Cristo fez, automaticamente a sua carne é crucificada na cruz de Cristo com Cristo. Então todo o pecado
foi depositado no corpo de Cristo. Automaticamente, tudo o teu magnidade, todo o mal que existia, que foi projetado através de Lúcifer no espaço-tempo para você, que foi projetado no espaço-tempo para você, você projeta na cruz, você projeta tudo para Jesus. Jesus recebe a pancada dos pecados. Quer dizer, ele recebeu antes da fundação do mundo toda essa carga, esse peso. O que nós temos que fazer para ser levados na cruz? Simplesmente aceitar o que ele fez. Aceitar. Né? E quais são os frutos que você consegue discernir uma pessoa que ela é uma pessoa elevada à cruz? Através dos seus frutos que ela apresenta. Porque você come os frutos da minha árvore. Eu não posso comer os frutos da minha árvore. Eu tenho que comer os frutos da árvore de alguém. Eu tenho que buscar ajuda, alguém. Eu tenho que ter alguém para me... Entendeu? Para me alimentar. Né? Então, os frutos que você dá... Se você está se alimentando dos frutos de alguém, esse alguém está dando fruto para você. Então, pelos frutos se conhece a árvore. O fruto é bom? Você vai comer um fruto ruim? Sempre comer um fruto ruim? Então, naquilo que você sempre se alimenta, aonde está fazendo bem para você? Aonde você está se alimentando? Está se alimentando na cruz de Cristo, que é o grande amor de Deus, que é isso daqui, ó. Amor. Se você está vivendo e tem amor, está sendo projetado por Deus. Os teus frutos são esse, amor, alegria, paz, longanimidade. Né? Você é longânimo, você entende, você ouve 10 vezes, você dá chance 1000 vezes, você perdoa 1000 vezes. Isso é longânimo, entendeu? É ser paciente em tudo, benignidade, bondade, fidelidade, benignidade, entendeu? Benignidade. Sempre são conclusões de uma palavra na outra. Eu não vou falar sobre benignidade porque é um assunto que vai longe, sabe? Para nós pegar aqui, ó, porque estamos falando aqui sobre a projeção da elevação do homem a Deus, né? A sua benignidade, a sua bondade e fidelidade, aquilo que é exclusivo de um ser espiritual, o qual a carne não pode entender na benignidade, mas só um ser projetado em espírito para entender, né? Mansidão, domínio próprio. Então, contra essas coisas não há lei da projeção de Cristo. No versículo 25, ó, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora nós voltamos a coisa que eu sempre aconselho as pessoas não fazerem, né? Procurar conhecer quais são os frutos da carne, né? Gálatas 5, do 19 ao 21, são para aqueles que não creem, aqueles que já estão condenados, porque a Bíblia diz assim, ó, aquele que crê está salvo, aquele que não crê está condenado. Quem está condenado está negativado, quem está negativado está nos frutos aqui, ó, vivendo esse fruto aqui, ó, você vai descobrir quem está negativado, quem não aceitou. Os frutos delas são essas, se discerne a pessoa por esses frutos aqui, ó. Ora, as obras da carne são conhecidas como são prostituição, a pessoa que vive se prostituindo, né? E na impureza, né? Tipo assim, na impureza, tipo aquilo que não é bom, aquilo que é sempre pegando aquilo que faz mal, sempre buscando aquilo que vai prejudicar a si e a si próprio, porque a pessoa que busca aquilo que prejudica a si, nunca vai amar o próximo, vai amar a si mesmo e de forma alguma está amando a Deus, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Jesus cumpre as leis ali, pega o cetro de vencimento das leis na mão, ele diz: novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o mandamento de Deus, que é o primeiro lugar, é amar-se a si mesmo também. Como a si mesmo, amar o próximo. Então, em primeiro lugar, ainda fica amar-se a si mesmo, se amar para poder transbordar o amor de Deus. Né? Então, são contra a carne, porque entre si, primeiro, voltar aqui, a carne limita contra o espírito, né? E o espírito contra a carne, que são conhecidos como impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções. É uma série de coisas assim negativas, sabe? Que é ruim até de falar. Eu, pessoalmente, não gosto de falar as coisas negativas. Eu gosto de ensinar, mas sempre positivando, sempre levando para o positivo, nunca negativando. Tá? Então, essa parte negativa, que está lá em Gálatas 5, 21 ali, até o 22, né? Ele está falando da parte negativa, da maldade, daquilo que se você projetar tudo
todo esse mal, mesmo que você esteja todo esse sentimento negativo, você tem que pegar esse sentimento negativo e projetar ele para a cruz. Jogando na cruz de Cristo, você consegue ser elevado por Cristo a Deus, sabe? E você tira a culpa, né? Essa culpa de todo esse peso, porque quem vive confessando e dando esses frutos carrega a culpa. Vive falando, eu carrego a culpa, eu sou pecador, eu fiz errado, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Fica se culpando a si mesmo. Não tem como se amar se culpando, não tem, não é amor. Né? Quem se ama não se culpa, né? Mas se consola, né? Se perdoa. Né? Então quando você pega mesmo o teu mau coração e troca de coração com Deus e coloca na cruz, na elevação da cruz, o coração, no coração de Jesus, que é elevado na cruz, você troca o profano com o santo, ele te dá um novo coração. Esse novo coração que vem do Pai, que é o verbo encarnado, o coração do Pai, o ventre de Maria, que está na cruz ali, ó, ele troca de lugar com você, né? Ele troca de coração com você, no sentido que você quiser sentir. E essa negatividade, esse mal que veio já de nascença e que vem progredindo no decorrer do sistema na vida, esse mal ele é exterminado na cruz, no coração de Jesus. Jesus recebeu toda essa culpa já. Então, querer receber, aceitar o coração de Deus é muito mais fácil. Querer receber, aceitar o grande amor de Deus, que é o Filho na cruz, que aí passa a ser os elevados na cruz, é muito mais fácil viver assim, como representando aí os frutos do Espírito. Quando se conhece que a pessoa está vivendo os frutos do Espírito, né? Esse não é um ensinamento para definir quem está certo e quem está errado, mas é um ensinamento para ensinar a positivar, conhecendo alguém que é negativo, que só pensa para baixo, que não tem nada para cima, para frente. Você sabe como positivar, ajudar a pessoa. Não, pega esse mal teu e lança ele na cruz. Em Mateus está escrito, lançai todas as vossas ansiedades a Deus, né? E Ele cuidará de vós. Quer dizer, lança a Deus a vossa ansiedade. Pega todo o mal, rancor, raiva, tudo que você tiver aqui, ó, e joga a boca para fora. Fala, eu lanço na cruz. Jesus levou na cruz essa raiva, né? Quando vem uma mágoa, uma culpa de alguém, né? Fala o nome, fala a situação e diz, tá na cruz de Jesus, ele levou e eu lanço agora na cruz porque a culpa não é minha e eu fico livre disso. E quando você começa a perceber, você começa a dar os frutos do Espírito, de Gálatas 5:22-23, fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. Se vai ser uma pessoa que vive em amor, vai estar alegria, vive sempre alegria. O sorrisão sempre vai estar aqui assim, ó. Vai ter paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, vai ser fiel, não tem o porquê não ser fiel, entendeu? Não tem sentido mais errar daí. Ele perde o sentido. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, que é a coisa que ainda existe, entendeu? O espírito que ainda existe, que permanece até o fim, que é a coisa que é a inveja. Né? Inveja é o quê? É fazer alguém se incomodar um com a vida do outro, se importar com a vida do outro, né? É a causa do efeito da coisa que vem provocando dentro da magnanimidade, onde Satanás age na negatividade da mente do homem, né? No negativo, positivo que ele tem aqui no polo aqui, ele age no negativo desse positivo que tem aqui, ó. Pegando o negativo do positivo para bater a primeira coisa, ele é para negativar a tua vida, para tirar o foco, o alvo que é voltar a Deus. Então, para você ser elevados a Deus, é aceitar o João 3,16, né? Aceitar e projetar todo o mal, projetar a velha criatura na cruz, lançar-se com tudo que você tem, da forma que você estiver, do jeito que estiver, lançar-se na cruz de Cristo. Isso é ser elevado diante desse fruto, porque Deus, ele é o positivo da cruz. O negativo da cruz é o diabo, é Satanás. Por isso que alguns até produtores fazem filmes de terror, essas coisas assim mal, né? Com a cruz ponta cabeça, né? O negativando, pondo lá para baixo, né? Mas quais são as ferramentas agora usadas também nesse grande mal que teve Satanás, que ele veio fazer o quê? Ele veio roubar, matar e destruir, não foi? Ele veio roubar, matar e destruir. Vou virar a folha aqui, ó. Em primeiro lugar, roubar a nossa fé, né?
roubar a fé. Que é a proposta. A fé é a proposta, João 3,16. Daí você lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Então a proposta é a fé. Deveriam roubar a proposta, né? A nossa fé, que é a proposta, que é o grande amor de Deus, né? De João 3,16. Segundo lugar, ele veio matar. Matar o quê? Ele veio matar a nossa esperança, né? Que é o grande amor de Deus, o efeito das causas, né? O grande amor de Deus, que é Cristo na cruz, né? Que é Cristo na cruz. Tanto que ele lutou para isso, né? Ele lutou para matar, para destruir a Jesus antes de chegar na cruz ainda, né? Terceiro, ele veio também para destruir. Ele veio roubar nossa fé, matar nossa esperança, destruir o amor. Onde é que tá o terceiro aqui? Marquei aqui, não marquei. O amor. Destruir o amor. Destruir as leis, né? Destruir as leis cumpridas por Cristo. Porque o amor é Jesus com o cetro na mão cumprido a lei. Ele cumpriu a lei. Então o amor cumprido ali, ó. A luta de Satanás era evitar que Jesus tomasse o cetro. Quando ele tomou o cetro, está determinado, está executado, está pronto, né? Basta receber, basta aceitar. Então, essa proposta do evangelho. Ferramentas que eles usam. Quais que são as ferramentas que eles usam? É usado para isso. O homem, né? O homem, o ser humano, são as ferramentas. Porque o alvo aqui é o ser humano, né? Porque o espírito limita pelo espírito, a carne limita pela carne. Né? Então o alvo dele é que a carne vença o espírito. E o alvo de Deus é que o espírito vença a carne. Então essa guerra, ela é espiritual. Né? Ambos na influência, ambos influenciam. Ambos trabalham aqui no negativo e positivo. Satanás trabalha no negativo do nosso positivo. Jesus vem para positivar o negativo nosso. Entendeu? Os frutos do Espírito são frutos de um positivo negativo. De um positivo, do negativo que fora positivado por Cristo. Daquilo que está aqui ó, plantado já nesse sistema por Satanás, nessa influência maligna. Jesus entra aqui, positiva ele, positivando, levando e levados a Deus no estado de pecaminosidade, de perdição total, a salvação eterna, tipo de perdido para inocente, de condenado para inocente, de pecador para perdoado, de profano para santo. Então essas são, é na influência que ele age, né? Aqui dentro. Satanás vem negativar a positividade e a cruz de Cristo vem para positivar a negatividade dentro do ser, né? Então a influência, ela é pessoal, ela é na mente do ser humano. Ambas as influências, positiva e negativa, né? Quente ou frio, né? Porque ele disse assim, seja esquenta ou seja frio, porque morno vai encarnar até se resolver na vida, né? Crer, para quem crê, né, na encarnação, para quem acredita em encarnação, né, nessa filosofia, para quem acredita na hermética da encarnação, no espiritualismo, acredita nessa filosofia, ela cabe bem certinho também nesse sentido desse ensinamento, que a pessoa, quando ela está morna, ou ela não é quente nem frio, ela não é sim nem não, ela está em meio termo, sempre está em cima do muro, ela é dado várias chances para ela, encarnações, até chegar ao terminado da aniquilação desse espírito assim, que é o final dos tempos lá, onde algo negativo desse positivo que é Satanás lá, que vai ser aniquilado, onde toda a negatividade vai ser aniquilada, onde todos chegarem naquele dia lá e estiverem em cima do muro, não se decidirem, serão aniquilados com ele, lançado no inferno, né? No lago de fogo, o inferno e seus adeptos. O inferno será lançado no lago do inferno. O inferno. Toda a negatividade será lançado no lago de fogo para consumir, será consumido todo o mal. E haverá paz para toda a eternidade. Que bom, né? Que bom. Essa é a proposta. Crer na cruz é crer no positivo. Crer na cruz, crer em Jesus, crer no amor de Deus é crer na salvação. Aí há umas afirmações de Jesus também.
Afirmações em João 10:19. Marque lá para você fazer esse estudo aí na tua dominical, dentro do teu lar, com seus amigos aí. E você pode tirar muitas lições daquilo que eu estou passando aqui, dessas chaves que eu estou passando para você aqui, para fazer ensinamento, pregações, né? Colocar em prática na sua vida. Isso aqui é mais para colocar em prática, esses devocional que eu estou passando aqui, ó. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 19. Existem também as confirmações de Jesus para que você possa entender também, né? Romanos 18, Romanos 10, Romanos 18, Romanos 10, do 8 ao 11, né? Confira bem certinho do versículo 9 e 10, você vai entender a proposta, essa proposta de positivar, de tirar da negatividade, a proposta da cruz de Jesus. Qual é essa proposta? E você pode começar hoje com algumas afirmações, né? Estudando e percebendo, entendendo o que eu passo aqui para você. Quem Jesus é? Qual é a proposta principal? As chaves dessa proposta, né? Desse evangelho. As afirmações dessa proposta garantida. Porque muitas pessoas estão dentro de um evangelho, dentro de uma graça, que não há mudanças de vida. E dentro desse ensinamento agora eu vou passar para você afirmações agora dessa proposta, a qual afirmam essas chaves de uma garantia, de uma verdade, a qual Satanás não tem. Jesus passa as propostas que Satanás não passa. Aí que o povo é cegado para não entender. Por isso que Jesus disse, muitos ouvirão e não entenderão. Porque a negatividade estará nos olhos deles, para não verem e não ouvindo, não entenderem, né? Mesmo que ouçam, eles não entendem, porque não verão, não abrir os olhos espirituais para ver a verdade, para entender o que fora dito, né? Então são algumas afirmações que provam que Jesus, Romanos 10, 8 a 11, tem várias ali, a afirmação, a declaração, né? A declaração de convicção de coração, de mente e de alma, né? E a aceitação daquilo que está proposto, que é a cruz de Cristo. A causa disto é João 3,16. A causa de tudo isso. O efeito disso tudo é Marcos 3, 28, 29, que é o perdão, o grande perdão, né, aos homens. A causa disso, né? O efeito, né? A causa é João 3,16. O efeito é Marcos 3, de 28 a seguir. Você pode ler também em João 16, 8 até o 11. João 16, 8 até o 11. Que também tem uma passagem bem ilustrativa, né? Que você pode fazer uma exégese devagarzinho, assim, soletrando assim, você vai entender muita coisa das chaves que Jesus diz assim. Eu, em Jesus Cristo, eu sou a ressurreição, a vida. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou o Pai, Jesus disse, eu sou o Pai. O Pai está em mim, eu estou no Pai, então eu sou o Pai. Né? Eu sou a opulência de Deus em todos os lugares. Quando estiver dentro de uma situação difícil de resolver, eu sou o esclarecimento em Cristo Jesus. Pela palavra de Deus, eu tenho todo o esclarecimento dessas confusões para sair da confusão mental, física, provocada fisicamente, mentalmente, em qualquer parte da questão da vida. Então, nós vamos ter em Romanos o resumo de toda essa palavra que nós estamos falando aqui, ó. Romanos, capítulo 10, né? Nós entendemos as causas e os efeitos. 10. Porém, que diz Romanos 10 e 8. A palavra está em ti, perto de ti, na tua boca, no teu coração. Confira lá, Romanos 10 e 8. A palavra, quem é a palavra? A palavra é o verbo que saiu do coração de Deus, encarnou no ventre de Maria. A palavra é Cristo Jesus. Então, Jesus está perto, dentro de ti, na tua boca. Você pode falar ela, você pode expor essas palavras. Né? Através de Cristo eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Através de Cristo eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Afirmações que me conduzem à salvação, positivando, deixando o negativo de lado, entendeu? Então, versículo 8, né? Porém o que diz?
A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Ela está no coração. Então Deus na essência está no teu coração. Deus está aqui no teu coração. Se com a tua boca, no versículo 9, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres, né? Quer dizer, se você conseguir chegar ao ponto de estar confessando isso na boca e estar acreditado no coração, não ter mais dúvida disso, né? Creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Tipo, crer naquilo, na obra que ele ofereceu, na proposta que ele ofereceu, que Jesus ofereceu, a proposta dele, que Deus ofereceu, João 3,16. Se você acreditar que essa proposta, ela cumpriu-se, uma proposta pronta que só basta você concordar e aceitar, e já tem um recibo lá na cruz pronto com o teu nome de dívida paga. Basta você chegar na cruz e dizer: eu quero o meu recibo, Senhor. Clama a mim, respondei-te, anunciai-te coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 3,16. Né? 3,16. Clama a mim. Então o recibo está lá. Clama que esse recibo está com a mão estendida, assim, ó, jogado. É a graça de Deus submersa no mar que você está submerso da graça do amor de Deus, que é o grande amor de Deus. Porque com o coração se crê para a justiça. Entendeu? Porque é justo você aceitar isso com o coração, porque está lá dentro do coração. É justiça ter isso, entendeu? É justo algo que já está pronto, né? Um recibo já pago, uma conta paga, uma dívida paga já. Entendeu? É só você ir lá e pegar o teu recibo e dizer: aqui está meu passaporte. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Depois você transborda, confessa. Aí o versículo 11 para nós fechar. Daí eu estou terminando esse vídeo aqui. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, em vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Todos que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí você pode pensar assim: mas isso é para algum tipo, uma qualidade, um grupo de pessoas? Não. A palavra é para todo aquele que nele crê. Não existe especificado assim: a palavra é para todo o Marcos crer. Todos os Marcos, todos os João, todos os Paulos, os Lucas. Não. Ela não é específica, nação, qualidade nenhuma. Ela diz para todo. O todo inclui eu e você. Eu e você. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta aberta, eu sou filho de Abba, filho de papaizinho. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Porque ele disse: vocês são propriedade exclusiva de Deus. Então, eu sou então propriedade exclusiva de Deus. Jesus disse assim, ó: eu sou o caminho e a verdade, então em ti, Senhor, eu ando em ti, então eu sou o caminho, a verdade, a vida em ti, em Cristo Jesus. Né? Porque todo aquele que nele crê será elevado, positivado a Deus. Segundo o texto que nós limos, explicando o porquê que está em Isaías 14:12 este texto. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus e curta os vídeos, né? Compartilhe, aperte o sininho para receber notificação. Faça algo para alguém ainda. Seja Deus na terra.